o sentido da vida. E queridos, por que nós escolhemos esse tema para essa série de mensagens para esse mês? Porque não sei se você sabe, mas o setembro é chamado e conhecido como Setembro Amarelo. Por quê? Porque é o mês da campanha de conscientização contra o autoextermínio, contra suicídio, contra doenças emocionais. E nós escolhemos essa série porque não somente para tratar de algumas coisas que já são a realidade de muitos, mas para prevenir muitas outras coisas. E a Bíblia nos ensina como? Nos dá um caminho, uma direção, uma orientação. Na semana passada, por exemplo, o pastor Walsh trouxe uma ministração aqui perguntando o que motiva a sua vida. Motivação é justamente o motivo que te leva à ação. Qual é o motivo que te leva a acordar? Qual é o motivo que te leva a trabalhar? Qual é o motivo que te leva a viver? Qual é o motivo que te leva a fazer as suas escolhas? Então, queridos, hoje eu pedi a Vanessa para ela dar para nós um depoimento aqui. Não sei se você sabe, mas a Vanessa, ela é uma profissional da saúde pública aqui em Betim. E ela comentou algumas coisas comigo e eu pedi ela, vem cá, Vanessa, para que ela pudesse compartilhar com a gente um pouco do o que acontece nas unidades de saúde nesse mês. Não só nesse mês, mas ela vai compartilhar um pouco com a gente, do lado dela, o que ela tem vivido como profissional da saúde, como isso tem afetado as pessoas. Será que isso é só uma campanha mesmo? Será que tem necessidade de nós, como igreja, tratarmos disso? Ela, como cristã, como filha de Deus, dentro dessa unidade de saúde, o que será que ela tem visto? O que ela tem presenciado lá? E ela vai falar um pouquinho para a gente, tá bom? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa. Hoje eu trabalho aqui na UPA Alterosas, trabalho na sala de urgência lá. E já trabalhei em outros lugares, né? Já trabalhei no jornal, já fiz estágio no Teresópolis. Então, tipo assim, a gente já viu muita coisa. E trabalhei no CTI da Unimed. Então, o que a gente tem vivido, não só no mês de setembro, a gente até costuma falar que no mês de setembro a gente até trabalha mais. É um mês de conscientização. É um mês que não é um mês assim para ficar se lembrando de algo ruim, mas é um mês onde é necessário falar sobre esse assunto. Assim como tem o Novembro Azul, como tem o Outubro Rosa, e vocês podem até, tipo assim, achar, nossa, mas para que ter um mês, né, para falar que é uma coisa tão ruim? Mas, por exemplo, o Outubro Rosa, se não tem a campanha, as mulheres não fazem exame, os homens não vão ao médico. Então, é necessário ter um mês para falar sobre isso. E hoje a gente vendo dentro das unidades de saúde, é algo que a cada dia, infelizmente, cresce mais. É muito raro, vou dizer para vocês, eu não tenho um número exato, mas é muito raro a gente passar 2 semanas sem alguém entrar na sala de urgência pelo SAMU por tentativa de autoextermínio. Isso, tipo assim, é uma vez ou outra que acontece, a gente chega até a achar estranho, fala, ó, graças a Deus está passando, mas sempre acontece. E a gente vê, não só, hoje não temos até nenhuma idade assim certa, né, para se falar assim, isso atinge somente essa faixa etária, não. Hoje a gente atende adolescentes de 13, 14 anos, que chegam lá tentando ceifar sua vida, de inúmeras formas, às vezes por motivos dentro de casa, às vezes por coisas que eles estão passando e que eles não estão sendo ouvidos. Quem está do lado deles, que deveriam ajudar, está se calando. E às vezes acha, né, que, como o pastor Washington falou na última quarta-feira, às vezes as pessoas olham e falam, não, isso é frescura, vai caçar um serviço, tá com falta de ser o que fazer. Então, isso acaba afundando mais a pessoa que está ali, acredito que é muito difícil pedir ajuda. E quando a pessoa chega a pedir ajuda, é porque
está acontecendo algo muito grave. Então, quando a pessoa chega a pedir essa ajuda e ela escuta de alguém que estaria ali para te ajudar, que aquilo ali é perca de tempo, isso aí acaba de derrotar a pessoa e isso acaba de afundar a pessoa mais ainda naquele poço que ela já está se encontrando. E hoje até comentei com a pastora Natália, né, que hoje é o dia oficial da prevenção do suicídio. Hoje, dia 10 de setembro, é o dia que a OMS determina que é o dia da prevenção, né? Assim como o mês inteiro, mas hoje é o dia específico. E até comentava com ela hoje pela manhã, que hoje justamente o dia da prevenção do suicídio, hoje nós recebemos logo pela manhã, como chegamos no plantão, já um SAMU entrando com uma tentativa de autoextermínio. Então, foi um caso bem grave, então o paciente assim, quase conseguiu, graças a Deus, acharam ele a tempo, né? Mas ele está bem em estado grave, né? Está entubado, enfim, foi um caso bem grave. Então, a gente tem recebido isso com frequência. E ter, como aqui na nossa igreja, essa série de mensagens, né? É isso que a população precisa. O sentido da vida. Que infelizmente, hoje as pessoas chegam lá sem um sentido, sem uma perspectiva. E isso não atinge só, igual eu falei, né, a maioria não, mas grande parte, às vezes é menores de idade, que estão passando por problemas assim, seríssimos dentro de casa, que não são ouvidos. Assim como atendemos também idosos que tentam tirar sua própria vida. Parece até algo assim, não, isso não é possível que acontece. Sim, acontece. Nós tínhamos, ano passado, ano retrasado, se não me lembro, nós tínhamos uma paciente que ela ia todo mês, ela dava entrada na sala de urgência, ela, se eu não me engano, uns 70 e poucos anos que ela tem, tentando tirar sua própria vida. Então, sem perspectiva, os filhos abandonaram, então tem toda uma história, né, por trás. Mas isso não tem uma faixa etária, né? A depressão, a ansiedade, ela não escolhe um público. Infelizmente, hoje, com tantas informações, as pessoas acabam usando isso para o mal. Então, infelizmente, hoje, se você pesquisar lá, você vai achar diversos métodos, né? Então, não é algo que está longe do nosso cotidiano, é algo que está bem próximo. Às vezes, nós como igreja temos essa responsabilidade, né, no nosso serviço, com os nossos vizinhos, até mesmo, né, na faculdade, na escola, de se importar com essas pessoas, não só no mês de setembro, mas daquele seu colega que todo dia chega sorrindo e um dia ele não chega. E todo dia o seu colega está lá, alto astral, bota todo mundo para cima, e tem um dia que ele precisa de alguém para fazer isso por ele. E o que nós estamos fazendo por isso? Nós estamos nos calando? O que a gente, como igreja, tem feito para que esses números, né, diminuam? Então, nós temos essa responsabilidade de levar essas pessoas para elas encontrarem o sentido da vida. Que hoje, infelizmente, a grande parte não sabe o que fazer, não tem uma perspectiva de futuro, né? E pode ser que a maioria, né, não tem um dado para isso, mas o que a gente vive hoje, né, dentro da sala de urgência, a maioria que chega, eles não querem se matar. Eles, né, fazem diversos métodos, mas eles querem parar com aquilo que estão sentindo. Então, eles não chegam lá com o desejo de, com essas palavras, né, eu quero morrer, me deixa morrer. Alguns sim, mas a grande maioria não quer morrer. A grande maioria está gritando por socorro. E eles estão, infelizmente, sendo oprimidos e calados pelos familiares, pelos amigos, que talvez não dão uma palavra de apoio. Um familiar que não te ajuda a te levar até a um médico, né? Isso não é pecado você procurar um médico para te ajudar. Hoje a gente tem muitos profissionais, né? Psiquiatras, psicólogos, de cada área, né? Para ajudar a gente. Então, não é pecado você procurar uma ajuda, não é pecado você procurar um profissional da saúde para você se tratar, né? Há 2 anos atrás, eu passei por um momento assim, onde eu me vi em cima de uma cama, tendo crises e crises, uma atrás da outra, onde eu me peguei, onde está o sentido da minha vida. Onde eu me peguei, assim, num nível de
de crises assim, onde eu não me mexia. Eu simplesmente gritava, chorava e eu não conseguia nem sair da cama. Então eu precisei procurar ajuda. Eu precisei um dia falar, eu preciso que alguém, um profissional, me ajude. Então foi diversas, idas e vindas ao psiquiatra, ao psicólogo, às clínicas, até eu conseguir me tratar. E hoje, para a glória de Deus, hoje eu não tomo nenhum remédio, hoje eu não tenho mais crise, nem me lembro qual foi a última vez que isso aconteceu. Mas, quando eu precisei de socorro, eu tive quem me ajudar. Mas existem pessoas que não têm essa ajuda. E não tem como a gente rotular isso e falar, isso é uma perca de tempo, para que tem um mês para falar disso? A pessoa tem que caçar alguma coisa para fazer. Não é assim que acontece. Hoje, felizmente, as pessoas, com tanta tecnologia e com tanta informação, as pessoas ainda se prendem ali dentro de um quarto e ainda tentam, tirar a sua própria vida. Então, o mês de setembro não é só mais um mês, é um momento de conscientização, mas é um despertar, não só para nós profissionais da saúde, que estamos lá na linha de frente lidando com isso todo dia, mas sim para a igreja, que precisa fazer alguma coisa, que isso está bem do nosso lado e às vezes a gente tampa os olhos e fala, não, isso não é nada. Às vezes seu irmão não vem na igreja hoje, você fala, não, fulano está lá todo dia, engraçado, ele não veio hoje. Às vezes ele está passando por alguma situação. Às vezes você vê o seu colega postando alguma coisa triste, alguma coisa assim, você ignorar, não, é só mais um post, não é nada. Mas não, às vezes as pessoas estão usando também da internet para poder pedir esse socorro. E nós como igreja temos que estar dispostos a ensinar essas pessoas e levar elas para que elas conheçam o sentido da vida, E é isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, é muito importante, a gente sair dessa bolha que a gente vive. E é isso que o Evangelho faz. Jesus, ele nunca se escondeu num cantinho. Jesus, ele andava onde a multidão estava, aonde a necessidade estava. E é isso que nós, como igreja, precisamos fazer. Só que isso precisa começar aqui dentro, com cada um de nós. Essa consciência de que nós precisamos orar, amados, por essas pessoas. A questão da conscientização do mês do Setembro Amarelo não é só falar. Porque isso aí, o governo, a Secretaria Municipal de Saúde, já está fazendo. Qual que é, então, o papel da igreja nessa situação? Não é só falar, é dar uma resposta. É mostrar o caminho, é mostrar a direção. E isso é muito sério, queridos, porque às vezes são pessoas que estão do nosso lado, que só precisam saber que elas não estão sozinhas. E que de fato, esta é uma necessidade de todos nós. Queridos, quem aqui nunca se perguntou, nunca parou para poder ficar pensando em qual sentido tem sua vida? Quem aqui nunca se questionou, querido? Quem aqui nunca ficou parando para pensar, por que eu nasci, por que eu estou aqui? E quando eu morrer, será que acabou aqui, acabou tudo? É isso que a maioria dessas pessoas estão pensando e não sabem responder. E sabe, querido, hoje eu quero te ensinar, eu quero te dar uma palavra para te ensinar a responder essas pessoas. Sabe qual que é a primeira resposta que a gente tem que dar para elas? Que tudo começa em Deus. Sabe o que a palavra diz em Colossenses 1,16? Vou ler para você, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Sabe o que está acontecendo hoje, queridos? Olha para você ver, eu anotei uma fala aqui e é interessante porque foi justamente um filósofo ateu, Bertrand Russell, que disse essa frase. Irmão, olha para você ver que ironia. Ele disse assim: a menos que se admita a existência de Deus,
a questão que se refere ao propósito da vida não tem sentido. Um ateu, alguém que não acredita em Deus, disse o seguinte, disse, olha, a menos que a pessoa, ela reconheça, ela de fato creia na existência de Deus, o propósito da vida é algo que não vai ter sentido. Por quê? Porque tudo começa em Deus. Querida, as pessoas estão perdidas a respeito do propósito de vida. As pessoas estão perdidas porque parece simples, mas não é. Porque muitas estão diante de um dilema simples, que parece simples, mas o próprio Salomão, um homem sábio, que viveu todas as riquezas, em Eclesiastes 8:17, se eu não me engano, ele diz assim, olha, porque é em vão alguém tentar descobrir, porque por mais que o sábio, ele tente descobrir as coisas, o homem, ele não o encontrará. Por quê? Irmão, sabe como que a gente faz para tentar encontrar o sentido da nossa vida? Primeiro erro que a gente comete, as pessoas olham para quem? Para nós mesmos. Porque que a maioria dos livros de autoajuda, né, e apesar do nome de dizer que é de ajuda, acaba não ajudando tanto as pessoas a chegarem numa algo conclusivo. Por quê? Porque um livro de autoajuda, ele sempre vai levar você a olhar para você. E o sentido da vida você não encontra olhando para você, mas você encontra olhando para Deus. Porque tudo começa em Deus. A questão, amado, não é você em particular. A questão não sou eu em particular. O que nós precisamos entender é que o propósito da nossa vida é muito maior do que a realização pessoal. Quantas pessoas que você conhece que falam assim, o meu sonho era fazer essa viagem, ela fez e continua com as mesmas crises. O meu sonho é fazer isso daqui, faz e continua com as mesmas crises, com as mesmas dores, porque o propósito de vida, o sentido na nossa vida é maior do que a nossa realização pessoal. O propósito da sua vida, querido, está além da sua felicidade, você sabia disso? O propósito da nossa vida está além de uma realização humana na nossa profissão. O seu propósito de vida, vou dizer para você, é maior do que a sua família, é maior do que a sua carreira. É maior do que qualquer plano ambicioso, qualquer sonho, qualquer aspiração. Sabe, querido, quando nós olharmos para cada situação, para cada pessoa, nós temos que entender que a maioria delas, em algum momento, a maioria de nós, a gente se depara com as seguintes perguntas: o que eu vou ser? O que eu quero ser? O que eu vou fazer da minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições? Será que, querido, deixa eu dar um exemplo para você de uma coisa interessante. A nossa vida se resume em 3 certidões. Quais são elas? Nascimento, casamento e certidão de óbito. Quantos aqui são casados? Só falta uma para nós, gente. É incômodo você escutar isso, mas é verdade. Já foi a de nascimento, já foi a de casamento. E qual que está faltando? De óbito. E por mais que isso te incomode ouvir, muitas pessoas não estão vendo sentido na vida porque elas começam a pensar, então significa que a vida só é para viver essas 3 certidões? Então significa que eu vou trabalhar, eu vou renunciar, eu vou viver minha vida toda só para dar baixa nessas 3 certidões? É claro que não. Só que a gente não encontra sentido da vida olhando para nós. Não se acha sentido para viver nas nossas realizações. Sabe, queridos, focar em Deus é solução. Focar em nós mesmos é aflição. Vou repetir. Focar em Deus é solução que a gente encontra, mas quando você foca em você mesmo, é motivo de aflição, é ou não é? É, porque você começa a olhar, a gente começa a ver, começa a se deparar e falar, ser ou não ser, eis a questão, então eu só estou trabalhando, então aonde que isso tudo vai chegar? É aí que muitas pessoas começam a não ver sentido para viver.
Quantas pessoas estão olhando para elas mesmas, querido, e concluindo: poxa vida, eu tenho tudo, mas eu não tenho sentido na minha vida. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, e quanto mais elas olham o que elas têm, mais um vazio. Ao contrário do que muitos livros famosos dizem, querido. Muitas pessoas dizem, para a gente descobrir o significado da nossa vida, não é olhando para dentro de nós, mas é olhando para o Senhor. Porque é simples assim: você não criou a si mesmo. Logo, não tem como você dizer para você mesmo para que você foi criado. Queridos, nós somos criatura, nós não somos o Criador. Se você quer saber o propósito da sua vida, o sentido da sua vida, o modo mais fácil de descobrir o propósito da vida, o mais fácil de descobrir o motivo da invenção, é perguntar para quem? Para o inventor. O modo mais fácil de você descobrir qual é o propósito da sua vida, não é olhando para você mesmo, não é olhando para as pessoas à sua volta, mas é perguntando diretamente para o Criador, aquele que criou você, e você foi projetado antes mesmo de você nascer, querido. E sabe o que a palavra diz em 1 Coríntios 2,7? Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, um mistério que estava oculto, o qual Deus predeterminou antes do princípio de todas as coisas para a nossa glória. Então, queridos, qual é a situação hoje? É que nós temos que entender que Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte da vida. O que você precisa explicar para uma pessoa dessa, a primeira coisa é: saia desse ciclo de querer achar respostas em você mesmo. Você, para descobrir qual é o propósito de vida, precisa olhar para Deus. Precisa perguntar para Deus. Ele não é só o começo de tudo, Ele é a fonte da nossa vida. O que a palavra de Deus diz em Efésios 1:11 é que nós fomos escolhidos, fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas com propósito segundo a tua vontade. Por que muitas pessoas não estão vendo sentido, querido? Porque nós sempre vamos ter duas alternativas para encontrar o sentido da vida. Primeira delas, especulação, é o que muita gente tem usado. Muitas pessoas têm tentado encontrar o sentido para as suas vidas com essa opção da especulação, que é o caso dos filósofos, de pessoas céticas, que vão nas suas próprias ideias, vinda de tantas coisas, de tantas especulações, mas nenhum deles conseguiu dar uma resposta clara, conclusiva e prática sobre o sentido da vida. Pelo contrário, a segunda opção que a gente tem para descobrir o sentido da vida é a revelação. Diga comigo: eu escolho a revelação. Querido, você pode tentar descobrir o sentido da sua vida pela especulação. Tentar ir pelos meios que estão sendo fornecidos hoje, não é assim? Nada é verdade, tudo é relativo. Deus não existe. Caiu aqui, né? Foi o Big Bang. Foi isso, foi aquilo, aquilo outro. Especulação. Ou você e eu podemos ensinar as pessoas a encontrar um sentido da vida delas através da revelação. Queridos, eu decidi escolher essa segunda opção. E em nome de Jesus, eu convido você, e que você também venha convidar outras pessoas a descobrir o sentido da vida delas, por meio da revelação, através da fé, através do poder libertador de Jesus Cristo e da revelação da palavra. E é o que nós temos visto, amados. É o que tem acontecido à nossa volta. Querido, eu decidi um dia perguntar para Deus qual era o sentido da minha vida aqui na terra. Irmão, estou falando porque essa foi a minha experiência. Eu comecei a perguntar para Deus: Deus, eu sei que tem uma Natália que o Senhor me chamou para ser. Como que ela é? O que que ela faz? Qual é o futuro que o Senhor tem para mim? Através da oração, através da leitura bíblica. E olha, querido, eu vou te dizer uma coisa. O que eu ouvi foi muito satisfatório.
O que eu ouvi da parte de Deus sobre o propósito da minha vida, sobre o sentido da minha vida, foi satisfatório. Foi maravilhoso ouvir os planos que Ele tinha para mim, muito além, muito maiores do que qualquer realização humana que eu pudesse ter, do que qualquer sonho que eu pudesse alcançar. Você já perguntou para Deus, querido, qual é o sentido da sua vida? Você tem perguntado para Deus qual é o objetivo dEle com você aqui nessa terra? Sabe, querido, eu quero dar para você aqui 4 meios de você descobrir o sentido da sua vida e nós ajudarmos as pessoas. Primeiro, encontre a sua verdadeira identidade. Quem é você, querido? Por que as pessoas não veem sentido? Porque hoje, querido, as pessoas já não são mais autênticas. As pessoas hoje estão sempre copiando, elas estão abandonando a própria essência. Elas estão abandonando os princípios, abandonando valores, porque elas estão vendo outras pessoas fazerem. Quer descobrir o sentido da vida? Descubra, encontre a sua verdadeira identidade. E o apóstolo Paulo, em Efésios 4, 23, 24, ele dá instruções, ele fala primeiro, renove a mente de vocês. Revistam-se dessa nova identidade. Querido, que nova identidade é essa? Ser um novo homem, uma nova mulher, ou seja, deixar práticas, deixar coisas que não têm contribuído com o propósito de Deus na sua vida. Que não tem contribuído com a vontade de Deus para você, querido. Que não tem contribuído com nada para poder ajudar você, as pessoas a cada dia mais seguirem com firmeza de propósito naquilo que Deus a chamou para fazer. E é isso que nós vemos hoje, amados, como a identidade tem sido atacada hoje. Vocês estão percebendo isso? Como o diabo tem usado artimanhas, tem usado meios para poder atacar a identidade de muitos de nós. Sabe, querido, o que é interessante é que se você for parar para pensar, é que a palavra pessoa, ela vem da palavra do latino original persona, que significa, olha que interessante, no literal, máscara teatral. A palavra pessoa significa persona, que o significado dela é máscara teatral. O que significa isso? Vou fazer uma pergunta importante para você. Quais são as máscaras que muitos de nós temos usado hoje para não ser quem de fato nós somos chamados para ser? Quantas pessoas têm usado máscaras, queridos? Às vezes, como a Vanessa disse aqui, na rede social está tudo lindo, está tudo bem, mas depois no outro dia você recebe a notícia que aquela mesma pessoa é aquela que está lá internada porque tentou contra a própria vida. Às vezes são pessoas que estão aqui dizendo que está tudo bem, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Às vezes é ter pessoas que você olha e acha que a sua vida não é tão boa quanto a dele, não é tão boa quanto a dela. Qual é os rótulos? Qual é a identidade que você ainda não assumiu, que nós precisamos assumir? Porque, amados, no dia que eu perguntei para Deus qual era o sentido, qual era o propósito, eu precisei abandonar as máscaras que eu usava. Eu precisei abandonar algumas coisas e verdadeiramente assumir uma identidade transformada segundo a vontade e o propósito de Deus. Sabe, queridos, e o que tem acontecido nos dias de hoje é isso. Deixa eu contar uma coisa para você. Você está totalmente ligado a Deus, mais do que você imagina. Na sua vida, na vida de ninguém, nada fará sentido se Deus não fizer parte dela. É uma resposta muito boa para você sempre ter, querido, para você dar para alguém. Falar, olha, nada na sua vida vai fazer sentido se Deus não fizer parte dela. Sabe por quê? Porque você não começa a viver quando você nasce. Você começa a viver quando você conhece a Deus. Nós não começamos a viver quando nós nascemos, nós começamos a viver quando conhecemos a Deus. Porque nós fomos escolhidos por Deus para termos essa identidade, que está escrito, nele fomos também escolhidos.
Segunda coisa, querido, para que nós possamos descobrir o sentido da vida. Descubra o propósito da sua vida. O que é que nós estamos fazendo aqui? Vou te responder. Você está aqui para cumprir a sua missão divina. Existe uma missão divina que Deus te deu, que Deus me deu e que nós devemos cumprir. Está em Efésios 2:10. Você está aqui não é simplesmente para ter uma profissão, seja ela qual for. Não é só para casar, não é só para poder dar baixa nas 3 certidões. Você está aqui para cumprir a sua missão divina. Você está aqui para cumprir o propósito de Deus, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para boas obras, a qual Deus nos preparou para que andássemos nelas. Você não é o que você está fazendo, querido. O que você faz hoje é um meio. O que você faz, a sua profissão, não define quem você é. Não define o seu propósito de vida. Nós somos a criação de Deus. Querido, a questão é o motivo pelo qual você e eu nascemos. Ele veio antes de nós existirmos, você sabia disso? Você não nasceu e depois que você nasceu, Deus te deu um propósito. Não, o motivo pelo qual nós nascemos, Ele veio antes de nós existirmos. Sabe, amados, há uma expectativa tanto terrena como celestial de que você saiba e de que você desfrute o motivo pelo qual você está aqui. Nós precisamos sim saber qual é o sentido da nossa vida. Nós precisamos sim entender qual é o propósito de Deus para nós. Deixa eu falar para você, existe diferença entre o sentido da vida e o propósito. Sentido da vida significa você compreender aonde você vai. Isso é o sentido da vida. O sentido da vida é sobre você compreender para onde você vai. Agora, o propósito significa você descobrir por que é que você está aqui. Isso é propósito. É você e eu descobrimos qual é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Querido, deixa eu dizer algo para você. O que tem frustrado muitas pessoas, nós não fomos criados para a nossa autorrealização. Por mais que você e eu ficamos felizes, você não foi feito para a sua autorrealização. Querido, você é cabeleireiro, você faz a coisa maravilhosa, o seu trabalho é lindo. Você está fazendo isso nesse momento, você não é isso. Você é pedreiro, você é dona de casa, é faxineiro, é mecânico, é eletricista, por aí vai. Você não é o que você está fazendo nesse momento. Essa é só a sua ocupação. Nós não fomos feitos para nos tornar aquilo que fazemos. É por isso que o sentido da vida, ele é maior do que tudo. Porque todas essas coisas, amados, é o meio pelo qual nós estamos aqui. Mas não é o propósito maior, o propósito de Deus é muito maior. A existência de Deus, aquilo que Deus faz na nossa vida, a vontade de Deus para mim, a vontade de Deus para você, querido, a vida é uma escolha. Sabe que um escritor disse, o nome dele é Alan Sachs, ele disse assim, olha, a morte é mais universal do que a vida. Porque todos morrem, mas nem todos vivem. É verdade ou não é? Irmãos, todos morrem, mas a verdade é que nem todos vivem. Não é porque uma pessoa está respirando que ela está vivendo, não. Tem muita gente perto de nós que está sobrevivendo. Tem muita gente perto de nós que está só esperando, como diz, mais um momento, pensando tantas formas de acabar com tudo, porque a vida é uma escolha. Por último, querido, viva um relacionamento pessoal com Deus. Qualquer pessoa que você vê, querido, que está em crise emocional, sentimental, seja o que for, precisa ouvir essa palavra. Nada na vida faz sentido se Deus não fizer parte dela. 2 João 1,3 diz assim: a graça,
a misericórdia, a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão com vocês em verdade e em amor. Querido, mais do que nós imaginamos, Deus deseja ter um relacionamento pessoal de amor e verdade com todos. E isso é provado na cruz. A cruz é a prova do amor de Deus por nós. Amados, Deus nos ama. Essa é a verdade mais poderosa que você e eu precisamos ter no nosso coração, que as pessoas precisam ouvir. Deixa eu contar uma coisa para você. Jesus Cristo não veio restaurar uma religião. Jesus Cristo não veio restaurar uma religião. Não foi uma religião que se perdeu lá no Jardim do Éden. Foi o relacionamento. Foi o relacionamento que se perdeu lá. Então, amados, o que nós precisamos crer, o que nós precisamos viver e mostrar para essa geração é justamente isso. Você precisa crer em Deus. Entender que tudo começa com Ele. Não vai haver sentido, não vai haver propósito, enquanto nós não olharmos para o Senhor. E por último, por que muitas pessoas estão sem sentido na vida, sem propósito? Porque não creem que a eternidade é real. Um pastor contou uma história outro dia, que o missionário, ele saiu da sua casa nos Estados Unidos e foi servir num povoado durante muitos e muitos anos. Chegou o dia dele retornar, e quando o avião está aterrissando, ele olha para baixo no aeroporto e vê uma grande multidão. E ele ficou feliz e falou: meu Deus, eles vieram me receber, valeu a pena, que maravilha, eles estão aqui. Oh meu Deus, eu fiquei tanto tempo. Quando ele desceu, do outro lado, tinha um cantor, uma celebridade. E toda aquela multidão seguiu aquela celebridade que estava lá. E ele ficou sozinho e ninguém tinha ido recebê-lo. E ele começou a chorar e falou: Senhor, eu abri mão da minha vida, eu abri mão de tudo. Eu larguei tudo, Senhor, fiquei ali servindo tantos anos e cheguei aqui na minha terra e ninguém veio me receber. De repente ele ouviu a voz do Espírito Santo que disse para ele: calma, é porque você ainda não chegou em casa. Quando você chegar em casa, você vai ver a grande festa que está te esperando. Querido, você não chegou em casa ainda. Talvez a gente se frustra com o reconhecimento que não vem. Talvez a gente se frustra com aquelas ambições nossas que não acontecem. Talvez a gente se entristece pensando: eu vim nessa vida só para sofrer, eu vim aqui só para ter problemas. Mas nessa noite o Senhor está te dizendo: calma, você ainda não chegou em casa. Queridos, todos nós estamos aqui de passagem. A vida não se resume aos capítulos que nós vivemos aqui na terra. O que nós precisamos entender, o que essas pessoas têm que entender através da nossa vida, é que a realidade não deixa de existir só porque eu não acredito nela. O que as pessoas têm que entender é que decisões terrenas causam impactos eternos. Não vai você pensando que Jesus voltou aqui hoje, zerou sua vida aqui embaixo e agora nós vamos com Ele. Não, decisões terrenas causam impactos eternos. O que nós temos que entender? Não é assim não, querido, morreu hoje, amanhã faz 2 dias, não. Isso aqui é passagem. Por que as pessoas, às vezes, elas acabam com a vida delas e pensam, iludidas, que acabei com o sofrimento, acabei com todos os problemas. Não, querido. Quando termina aqui, termina para a matéria. Mas isso daqui não é eterno, mas o nosso espírito, a nossa alma, sim. Então nós temos que viver com uma mentalidade da eternidade. Não é só, um dia a mulher virou e falou assim para o pastor: eu não acredito em Deus, Ele não existe. O pastor virou para ela e falou: que pena, Ele vai ficar muito triste quando souber, porque o fato de você não acreditar nele, não faz com que Ele não exista. Então, queridos, o que traz sentido para a nossa vida é a nossa fé em Cristo Jesus. É acreditar que o reino de Deus é real para nós. O reino de Deus é uma realidade sobre a nossa vida. A graça de Deus está ao nosso favor. Nós precisamos crer em Deus, crer que há um reino eterno. Fechou o olho aqui hoje,
Jesus vai voltar para você e para mim, seja no individual ou seja no coletivo, e aí sim nós chegaremos em casa. E aí sim Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E aí sim não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque todas as coisas terão passado, e eis que tudo terá sido feito novo. Essa é a esperança que tem que mover sua vida, querido. Este é o sentido, é o propósito de Deus para a nossa vida, querido. O que é que nós vamos escolher? O que é que nós vamos levar essas pessoas a escolher? A carne e morte ou o espírito e a vida? Quero concluir com o versículo de 2 Coríntios 4,18. Diz assim: fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Aleluia, queridos. É para isso que nós estamos vivendo, amados. Você está vivendo por algo maior do que você. Você está vivendo não só para ser feliz, você está vivendo para alegrar o coração de Deus. Alegrar o coração de Deus, querido. Sem Deus a vida não faz sentido. Só a fé pode nos dar a vida eterna. Sabe, queridos, nós precisamos orar para que essas pessoas façam a escolha certa. Na semana que vem, o tema da nossa série, da nossa mensagem vai ser: você não é um acidente. Venha, traga alguém com você, querido, que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ser convencido dessa verdade. Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés. Eu queria que nós orássemos, amados, por pessoas que nós não conhecemos. Nós não citamos o nome aqui desse caso, que entrou lá, que a equipe atendeu, mas o Senhor sabe o nome desse rapaz, dessa pessoa. Nós não sabemos, amados, ainda quantos casos vão haver, mas eu te pergunto, nós vamos esperar e ficar vendo essa estatística aumentar? Você sabia, querido, nós temos que orar pelos profissionais de saúde. Você tem noção o quanto de profissionais na área da saúde que também colocaram fim nas suas próprias vidas? Enfermeiras, médicos, tantas pessoas, amados, em tantas áreas, porque estão sofrendo essa pressão, estão tentando a todo custo responder essas perguntas, que a Bíblia responde todas elas, mas nós sabemos responder? A resposta clara e absoluta é essa: não existe sentido para a vida se Deus não fizer parte dela. Não adianta olhar para você, não adianta tentar realizar sonhos, não adianta tentar colocar isso nas coisas. Nós precisamos olhar para a nossa agenda. Qual é a sua prioridade na sua vida, querido? Talvez você vai dizer: se a minha prioridade é minha família, então deixa eu te ajudar a ver se é. É com que você mais gasta tempo? Então não é a sua prioridade. A sua prioridade, a minha prioridade, não é aquilo que nós falamos que é o que nós dedicamos mais tempo. A minha prioridade é Deus. Dorme sem orar? Dorme sem ler a Bíblia? Está em comunhão com Cristo? Então a nossa prioridade não é essa. Quanto tempo do seu dia você está passando para viver para você mesmo, querido? Para a nossa autossatisfação, para a nossa autorrealização. Querido, é uma reflexão difícil de fazer, mas revela muita coisa para nós. Que através da sua vida, talvez você fale assim: mas como que eu vou ajudar pessoas? Primeira coisa, você precisa ter certeza do seu propósito de vida. Você foi criado para viver a missão divina aqui nessa terra, querido. Ah, quem é você? Eu sou fulano de tal, trabalho não sei aonde. Não, o que você faz não representa quem você é. Porque se o que você fizer representar quem você é, quando você deixar de fazer, quem você será? A sua essência vai se perder. É por isso que essa resposta precisa estar bem clara no seu coração. Diga comigo: eu sou um filho amado de Deus. E eu tenho uma missão divina para cumprir aqui nessa terra. Vamos orar, queridos.
Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque nós passamos a viver, não quando nós nascemos, mas quando conhecemos ao Senhor, no momento em que descobrimos o propósito do Senhor. Pai, tem misericórdia, porque tantas pessoas ainda não começaram a viver, porque ainda não te encontraram, ainda não te reconheceram, ainda estão acreditando que a vida é um fim em si mesma. Senhor, estão vivendo sem perspectiva da eternidade, sem perspectiva de futuro, Senhor, sem esperança, Pai. Nós como igreja levantamos agora um clamor, meu Pai. Meu Deus, nos ajude a ser resposta. Não é só sobre apontar pesquisas, não é só sobre falar a quantidade de pessoas que morrem por segundo, mas o que nós estamos fazendo, Pai. Quantas pessoas estão descobrindo através de nós que a vida delas é mais preciosa do que as suas profissões, é mais importante do que os seus casamentos, é mais importante do que qualquer coisa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a abrir os nossos lábios e a colocar para fora aquilo que o Senhor mesmo colocou em nós. Meu Pai, o Senhor quer restaurar a comunhão, o relacionamento. Nós oramos agora, Pai, que todo espírito de morte seja agora paralisado em nome de Jesus. Toda palavra maldita, tudo que tem sido lançado no mundo espiritual, nós revogamos agora. Nós declaramos vida, vida, vida sobre os jovens, sobre os adolescentes, sobre as crianças, sobre os adultos, sobre os idosos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, meu Deus, pelos profissionais de saúde, desde esse que trabalha no SAMU, até aquele que recebe ali no leito do hospital. Meu Pai, cobre a mente, cobre o coração de cada um deles. Nós liberamos vida sobre casas, vida sobre famílias. Pai, nós declaramos que o propósito maior, meu Pai, que o Senhor nos deu, foi sermos seus filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se porventura tem pessoas que têm tido agora, nesse momento, pensamentos destrutivos, Pai, pensando, meu Deus, que esta é a melhor saída. Não, a melhor saída é você olhar para Jesus. Olhe para Ele, fale com Ele, Ele está te ouvindo. Ele é o sentido da sua vida, Ele é o motivo da sua existência. Tudo começa em Deus. Ele não é só o nosso ponto de partida, Ele é a fonte da sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, meu Deus, para que essa realidade mude. Não porque nós vamos esperar que ela mude, mas porque nós vamos mudar. Nós vamos estender a mão. Nos ajude a olhar menos para nós e mais também para outras pessoas. Meu Deus, que todo egoísmo, Pai, às vezes porque nós estamos bem, então nós julgamos que tudo está bem. Porque a nossa família está bem, todas as outras estão, meu Pai. Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque nós fomos encontrados pelo Senhor. Então que através da nossa vida outros também sejam, Pai. Nos ajude como instrumento, meu Deus, de salvação, de libertação. Meu Deus, que testemunhos venham ser contados, que vidas sejam restauradas, Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque um dia nós chegaremos em casa, Pai. Um dia nós chegaremos em casa, aonde o Senhor nos acolherá, Pai. E tudo valerá a pena. Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Se você estiver lá na sua casa, nas suas orações, não esquece de orar não, querido. Não só nesse mês, como eu estou dizendo. Ou se você está precisando de ajuda, querido. Vanessa contou o testemunho dela aqui. Logo nos primeiros dias eu estive lá com ela. Irmão, e olha, ela só levantou primeiro quando o espiritual rompeu, viu? Ela só procurou o médico depois que as cadeias foram quebradas lá na casa dela. Porque era no espiritual. E ela precisou se levantar, crer. E eu fui conversando com ela, Vanessa,
Isso não é a sua realidade. Levanta, orando por ela, estando ali, para que hoje ela chegasse aqui e falasse: querido, você precisa pedir ajuda. Você não pode deixar a coisa acontecer para depois falar assim: ah, mas ninguém me ajudou. Você pode pedir ajuda sim. Você deve. Você deve cuidar do seu coração, cuidar da sua mente. Mas em primeiro lugar, reconheça que sem Deus nada faz sentido. Às vezes a gente, como a Vanessa falou aqui, que muitos aparecem lá porque os problemas estão aonde? Dentro de casa. Queridos, na maioria das vezes é dentro de casa que começa. É alguém que não escutou, é alguém que não compreendeu, é alguém que deveria fazer o bem e além de não fazer o bem ainda fez o mal. E nós como igreja precisamos ajudar essas pessoas. É por isso que essa casa, que essa família, que acredita em famílias, queridos, nós não queremos ser uma igreja numerosa, mas nós queremos ser uma igreja saudável. Nós não queremos apenas ser uma igreja de números, mas nós queremos ser uma igreja relevante, que faz a diferença. E isso começa comigo, e isso começa com você também, amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça o rosto dEle sobre ti, te dê a paz. Um restante de semana abençoado, uma boa noite para vocês. Vão em paz, que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.